Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 31. Segurança psicológica. Disse ele que tinha examinado a fundo a questão, lera tudo quanto lhe fora possível ler do que já se escreveu sobre a matéria, e estava convencido de que havia mestres em diferentes partes do mundo. Não se mostravam fisicamente, a não ser a seus discípulos privilegiados, mas estavam em comunicação com outros homens, por outros meios. Exerciam uma influência benéfica e guiavam os líderes do pensamento e da ação mundiais, embora esses líderes não o percebessem, e promoviam a revolução e a paz. Estava convencido, disse, de que cada continente tinha um grupo de mestres, moldando o seu destino e dando-lhe as suas bênçãos. Já conhecera vários discípulos de mestres. Pelo menos eles lhe haviam dito que o eram, acrescentou cautelosamente. Falava com toda a seriedade e desejava mais informações a respeito dos mestres. Era possível ter conhecimento direto deles, contato direto com eles? Como estava tranquilo o rio. 2 alciões pequenos e brilhantes voavam rio acima e rio abaixo, perto da margem, quase à flor da água. Algumas abelhas apanhavam água para as suas colmeias e um barco de pesca estava ancorado no meio do rio. As árvores marginais formavam com suas opulentas frondes sombras densas e escuras. Nos campos, os arrozais novos eram de um verde muito vivo, e bandos de rice birds brancos esvoaçavam no meio deles, chamando uns aos outros. Era uma cena muito pacífica, e fazia pena ter de conversar a respeito dos nossos insignificantes problemas. O céu tinha aquele azul terno do anoitecer. As cidades ruidosas estavam muito longe. Havia uma aldeia do outro lado do rio, e um caminho sinuoso acompanhava a margem. Um menino cantava com voz clara e alta, que não perturbava a tranquilidade daquelas paragens. Somos estranhas criaturas. Peregrinamos a lugares distantes, procurando uma coisa que está tão perto de nós. Pensamos que a beleza só pode estar naqueles lugares, jamais aqui. A verdade nunca se acha em nossas casas, mas em alguma paragem remota. Viajamos até ao outro lado do mundo à procura do mestre e não damos atenção ao nosso criado. Não compreendemos as coisas triviais da vida, nossas alegrias e lutas cotidianas, e queremos compreender o misterioso e oculto. Não conhecemos a nós mesmos, mas estamos dispostos a servir e a seguir todo aquele que nos prometa uma recompensa, uma esperança, uma utopia. Enquanto estivermos confusos, o que escolhermos tem de ser também confuso. Não podemos ver claramente quando somos meio cegos. O que vemos então só pode ser parcial, não real, portanto. Sabemos de tudo isso e, no entanto, os nossos desejos e anseios são tão fortes que nos impelem para ilusões e sofrimentos sem fim. A crença no mestre cria o mestre, e a experiência é moldada pela crença. A crença em determinado padrão de ação ou determinada ideologia produz aquilo que ansiosamente desejamos, mas a que preço e à custa de quanto sofrimento? Nas mãos de um indivíduo de capacidade, a crença se torna uma coisa potente, uma arma mais perigosa do que um canhão. Para a maioria de nós, a crença tem mais significação do que a realidade. Para a compreensão do que é, não há necessidade de crença. Pelo contrário, a crença, a ideia, o preconceito constitui um positivo empecilho à compreensão. Mas nós preferimos as nossas crenças e dogmas. Eles nos aquecem, nos dão promessas e estimulam. Se compreendêssemos a natureza das nossas crenças e a razão por que a elas nos apegamos, desapareceria uma das causas principais do antagonismo.
O desejo de ganho em benefício próprio ou de um grupo conduz à ignorância e à ilusão, à destruição e ao sofrimento. Este desejo não é apenas de confortos físicos cada vez maiores, mas também de poder. O poder do dinheiro, do saber, da identificação. A ânsia de mais é o começo do conflito e do sofrimento. Procuramos fugir do sofrimento através de ilusões de toda ordem, repressão, substituição, sublimação. Entretanto, o anseio continua, porventura num nível diferente. O anseio, em qualquer nível que seja, é sempre conflito e dor. Um dos mais fáceis meios de fuga é o guru, o mestre. Uns fogem através de alguma ideologia política e suas respectivas atividades. Outros, através das sensações dos ritos e da disciplina. Outros, ainda, através do mestre. O meio de fuga se torna, então, importantíssimo, e o medo e a obstinação protegem o meio. Não importa, então, quem sois vós. O mestre é que é importante. Sois importante apenas como acólito, o que quer que isto signifique, ou como discípulo. Para vos tornardes um destes, tendes de fazer certas coisas, ajustar-vos a determinados padrões, submeter-vos a certas provações. Estais pronto a fazer tudo isso e mais alguma coisa, porque a identificação vos dá prazer e força. Em nome do Mestre, o prazer e o poder se tornaram coisas respeitáveis. Já não estais só, confuso e desorientado, pertenceis a ele, ao partido, à ideia, estais em segurança. Afinal, é isto mesmo o que quase todos queremos: estar a salvo, em segurança. Estar perdido em companhia de muitos é uma forma de segurança psicológica. Estar identificado com um grupo, uma ideia, secular ou espiritual, é sentir-se em segurança. Por esta razão, a maior parte de nós está apegada ao nacionalismo, embora este traga dia a dia mais destruição e sofrimentos. É por esta razão que a religião organizada, embora dividindo e gerando antagonismo, tem um domínio tão poderoso sobre as pessoas. A ânsia de segurança individual ou coletiva acarreta destruição, e estar em segurança psicologicamente gera a ilusão. Nossa vida é ilusão e sofrimento, com raros momentos de claridade e alegria, e por isso aceitamos qualquer coisa que nos prometa um porto de salvação. Alguns, percebendo a futilidade das utopias políticas, viram religiosos, o que significa encontrar a segurança e a esperança nos mestres, nos dogmas e ideias. Visto que a crença molda a experiência, o mestre se converte numa realidade incontestável. Depois de experimentar o prazer proporcionado pela identificação, a mente fica firmemente entrincheirada e nada pode abalá-la, pois seu critério, sua medida é a experiência. A experiência, porém, não é a realidade. A realidade não pode ser experimentada, ela é. Se o experimentador pensa conhecer a realidade, então o que ele conhece é só ilusão. Qualquer conhecimento da realidade é ilusão. O conhecimento ou a experiência tem de cessar para que possa manifestar-se a realidade. A experiência não pode encontrar-se com a realidade. A experiência molda o conhecimento, e este põe a experiência ao seu serviço. Ambos devem cessar para que a realidade possa ser.